E olha, gente, um tema que a gente vem trabalhando, né? Nós somos Janeiro Branco, semana passada conversamos bastante sobre isso. E por que Janeiro Branco? É importante que a toda a humanidade, não é só aqui não, na TV Aparecida, mas em toda a humanidade, a gente precisa alertar, né? Falar sobre esse assunto, sobre aqueles sentimentos que vão ficando meio ruins, aquelas sensações ruins, as doenças que vão aparecendo, as doenças emocionais. E parece que tudo vai ficando meio escuro, muito triste, eu durmo demais, estou muito cansado, físico, emocional, já fico tonta, né? Não consigo organizar muito bem minhas coisas, alguma coisa está errada. Aí que está o problema, né? A gente precisa falar sobre isso, né? Janeiro Branco, para a gente falar sobre as doenças emocionais. Para isso, hoje também eu quero convidar você a prestar muita atenção nessa entrevista para você aprender e também a se cuidar, né? Hoje nós vamos falar sobre cansaço mental. E a nossa convidada de hoje, Laura, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por me receber. Obrigada pelo convite. Que bom que você está aqui. Gostei de você estar aí protegida, se cuidando, é importante, né? Com certeza. Olha só, nós vamos falar hoje sobre cansaço mental, né? Quando a gente percebe cansaço mental, parece que a gente já não quer fazer absolutamente mais nada, né? O que acontece quando a gente pode considerar que nós estamos com esse cansaço? Laura. Olha, cansaço, que nem você comentou muito bem, né? Cansaço é tudo aquilo que tá em exagero, né? Se alguma coisinha tá a mais daquilo que a gente está acostumado, a mais daquilo que a nossa rotina costuma levar e a gente sente alguma coisa de errado, o nosso corpo é muito inteligente. Nosso corpo, e eu digo cabeça, corpo, tudo, é muito inteligente. Então ele sempre vai avisar quando tem alguma coisa de errado. A questão é que com, né, a nossa história da humanidade, que nem com todo o avanço evolutivo e tudo mais, a gente vai esquecendo de prestar atenção nesses recadinhos. Hoje a gente vai acostumando, né? Eu já não consigo mais lidar com isso, então eu deixo assim mesmo, a gente vai camuflando, né? Se sabotando. Exato. Então vamos assim, a gente tem vários tipos de cansaço, né? Tem um cansaço mental, tem o físico, emocional, espiritual, que a gente quer abandonar. Então presta atenção agora, nós vamos conversar aqui, olha. Primeiro cansaço que eu quero falar, né? O cansaço físico. Laura, o que é o cansaço físico? Quais são os sintomas, quais são os sinais que o corpo dá, dizendo, querido, estou exausto, por favor, pare de fazer tal coisa que eu não estou bem. O que é? Sim, é engraçado, né? Você começa a falar sobre cansaço, eu mesmo já faço assim, né? Porque a gente conhece bem. Esse é o mais clássico de todos, né? O cansaço físico. Basicamente é quando o nosso corpo mesmo, né, físico, esgotou, né? Então uma atividade física, trabalhos realmente que exigiram ali do nosso esforço físico, às vezes até mesmo momentos de tensão que a gente contrai, fica com tempo. Ombros, pescoço. Exato. Por exemplo, eu, né, primeira vez que eu venho aqui dar a entrevista, estou nervosa, estou ansiosa. O que eu tô? Mas nem parece, pode relaxar. Contraída. Obrigada. Pode relaxar. Fico contraída, fico sentindo. Eu sei que daqui a pouco eu vou estar com aquela dorzinha, aí eu vou precisar. Seu corpo vai sentir, né? Exato. Tem também uma questão, gente, do cansaço físico, que é assim, a pessoa quando ela vai dormir, ela não percebe que ela está tensa, né? É tão importante, a gente aprende isso quando a gente faz atividade física. A gente pensar que a gente pode relaxar os nossos músculos da cabeça, relaxar a nossa face, relaxar o nosso corpo, os nossos pés, todo o músculo do corpo, e pensando, né? Meditando esse relaxamento. É importante que a gente relaxe o físico também, né? Com toda certeza. Às vezes a gente fica preocupado demais, até mesmo na questão do se cuidar, né? Então, eu preciso me cuidar, aí a gente começa a botar muita pressão na ideia do se cuidar, e é exatamente isso, a gente levar com a tranquilidade. É sempre o oposto, né? Se eu tô com cansaço físico, qual que é o oposto do que faz a gente cansar fisicamente? Tem que descansar também, né? Não adianta, gente, o reclamar não descansa, tá? Ficar reclamando que tá com dor e não relaxar. Aqui, o próximo cansaço que muitas pessoas têm e registram essa queixa é o cansaço mental, né? Causado pelo quê? Acontece o cansaço mental, Laura? Aí a gente vai pro lado, né, cabeça. Eu comentei, né, que tudo é o nosso corpo, né, o físico, cabeça. E aí quando a gente usa demais nosso lado
mental, o nosso lado neurológico, o nosso lado pensamento, quando está em exagero, pessoas que pensam demais e cada vez mais esse tipo de diagnóstico é... Quais são os sintomas do cansaço mental? A gente vai fadigando de uma forma que a gente vai começando a esquecer as palavras, a gente fica assim, sabe? Chega uma hora a gente está olhando para o nada. Isso são tudo sintomas... A falta de atenção. A falta de atenção, exatamente. Existem vários tipos de hiperatividade. E a neurológica é uma delas também. E quanto mais exigências de produtividade a gente vai tendo, que querendo ou não é um momento atual que a gente vive, mais a gente vai tendo esse tipo de cansaço. Excesso de preocupação. E é difícil. Que dica que você dá para a pessoa, que orientação que você dá para as pessoas que têm muito isso, esse cansaço mental, para ela melhorar, para ela parar de pensar um pouco, parar de se preocupar e exigir um pouco da cabeça? É engraçado porque a gente faz o que levaria ao cansaço físico, por exemplo, que é o oposto, né? Então, usei muito. O exemplo da minha profissão, né? Que eu sou psicóloga. Eu uso muito a cabeça. Então, uma dica, por exemplo, é no final daquele dia fazer uma caminhada, fazer algo que faça uma redistribuição ali daquela energia que ficou aqui, Sim. né? Então, redistribui, faz uma caminhada, escuta alguma coisa que dá uma leveza naquele pensamento. Ou, às vezes, uma coisa que funciona para mim, eu pego para dirigir sem ouvir nada. Vou dirigindo. Boa. Sabe? Porque tem gente que vai relaxar com música, tem gente que vai relaxar com silêncio, né? Então a gente precisa fazer aquilo que faz bem pra gente e não pro outro. O próximo cansaço também, líder aí, ó, de reclamações, é esse cansaço, gente. O cansaço que faz a gente ficar muito na dúvida, né? Principalmente aquele que a gente já tem o hábito de rezar, a gente tem o hábito de conversar com Deus. Mas o cansaço espiritual, eu vou falar um muito específico, que eu recebo as mensagens, as pessoas falam assim, Dani, eu não consigo rezar, eu já estou... Isso é ruim, é pecado, é mal isso? Não é, é um cansaço espiritual. E como é o cansaço espiritual? Quais os sintomas? O espiritual é quando a gente começa a sentir que a gente não está totalizado. Não sei se eu consigo me explicar nesse sentido. A gente não está se sentindo completo, a gente não está se sentindo você mesmo, pleno. A espiritualidade, ela está ficando cada vez mais relevante no mundo da saúde, médico, psicológico, porque a gente não fala necessariamente de religião. Religião é uma dessas coisas que completam. Isso a prática, Exato, porque são os nossos propósitos, são os nossos valores, aquilo que nos totaliza, né? A esperança. E isso é um dos sintomas. Falta de esperança, se sentindo aquele vazio por dentro, não entendendo. Então, você talvez não esteja agindo na sua plenitude. Sim. Né? E aí você não precisa se cobrar, né? Eu acho que uma orientação é a pessoa não ficar se cobrando, né? E dar um tempo. Em todos os cansaços, eu acho que dar um tempo é o ideal, né? Gente, o próximo cansaço para você também, ver se você se identifica, qual é o cansaço que mais está aí, você está sentindo, né? O sensorial. Quando a gente fala em cansaço sensorial, Laura, o que é o cansaço sensorial? Sensorial, né? A gente fala dos sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar, tudo que está fazendo um desgaste disso tudo. O excesso de telas, né? Ainda mais agora na época da pandemia, que aumentou consideravelmente, isso tudo vai fazendo esse desgaste. E aí chega uma hora que você percebe que você está assim, sabe? E aí quando você faz isso daqui não, eu preciso parar de receber estímulos. É tipo atormentado? Atormentado. Atordoado. Exato. O que mais, né? Tem aquelas palavras que a gente se vê, eu tô meio agitado, né? Exato, exatamente. E é muito interessante porque estão começando a reconhecer mais doenças relacionadas a isso, e isso é bacana. Excesso de visão, excesso de iluminação, excesso de estímulos. Então, está começando a ser estudado cada vez mais isso, o que é ótimo. Ótimo mesmo. E às vezes a pessoa, ela tem tanta informação que ela não percebe a poluição, principalmente sonora, né? Ela está assistindo a televisão alta, ela está no celular vendo algum vídeo também alto, passa um ônibus na rua, é moto, e, enfim, é gente dentro de casa, são muitas informações também que a pessoa precisa prestar atenção, né? Exato, e a gente não presta, né, essa atenção, que nem o
Padre Camilo comentou ali, acho que foi, né, falando sobre ficar muito no celular, tudo mais, e aí a gente se pega acordando de manhã, bota um vídeo, né, para se arrumar. Bota uma música para... A música até vai, porque ela vai trazendo, mas bota um vídeo, então você coloca visão, audição, e você acabou de acordar, né? E isso é muito comum, então prestar atenção pra gente ir fazendo bem devagarinho aos poucos. Uma coisa de cada vez, gente. Faça uma coisa de cada vez para você viver bem. Olha só esse cansaço social. Esse cansaço social que tá todo mundo já estressado socialmente, né? Todo mundo tem que estar fazendo tudo, né? Todo mundo tem que fazer. Esse tem que socialmente. O tem que é uma coisa que eu falo, porque eu pego muito no pé nos meus atendimentos clínicos, né? A gente não tem que nada. A gente precisa entender o que a gente dá conta, o que a gente consegue, o que dá para terceirizar, né? E o social, ao mesmo tempo que ele é muito necessário, somos seres sociais, né? Mas a gente precisa realmente saber até onde a gente consegue. Tem pessoas mais extrovertidas que têm uma capacidade de interação social maior, tem pessoas mais introvertidas que exigem um pouco mais de energia para fazer um entrosamento social. Então é importante ver o que faz sentido para você. Mas quais são os sintomas que mostram que a pessoa já está com cansaço social? Quando percebe que está fazendo um pouco mais de esforço para estar se relacionando com alguém. Então, eu percebo que eu estou num ambiente, numa reunião de trabalho, e tá todo mundo conversando, e eu tô com aquele sorriso, mas eu tô com aquele sorriso e dentro eu tô assim, nossa, eu tô tentando segurar até o sorriso, até para sorrir tô cansada. Já não tá ali naturalmente. Não tá natural, exato. Tem alguma coisa errada, né? Tem uma coisa, eu tô segurando a última pergunta aqui, porque tem esse cansaço também que a gente precisa observar, se você tem isso, é o cansaço criativo. Quando a gente parece que não consegue mais pensar nas coisas, nas palavras, fogem as palavras. O que é? Quais são os sintomas do cansaço criativo? É legal a gente pensar na palavra criativo, por quê? Porque muita gente associa criativo com arte apenas, né? E, na verdade, a gente exige criatividade para tudo. Uma pessoa ser prática, por exemplo, ela tem que estar exercitando aquela criatividade para ver qual que é a maneira mais efetiva para realizar uma atividade. Então, quando a gente está usando a criatividade para isso, né? E quando a gente percebe que a gente não está conseguindo executar alguma coisa, a gente está procrastinando, a gente percebe que não está conseguindo exercitar essa criatividade que é necessária para nosso dia a dia. E tem mais um cansaço também, Laura, que é o cansaço emocional, que as pessoas vão confundindo, né? É difícil, por isso que é importante a gente aprender, gente, o que é cada coisa, para a gente aprender a lidar. Não fugir, mas aprender a lidar. O cansaço emocional, quais são os sintomas? Sensações exageradas, emoções exageradas, desculpa. Uma tristeza muito forte ou uma raiva muito intensa, tudo que aí saiu do controle, deu uma pifada, sabe? Sei. Ela ri demais, daqui a pouco ela já tá chorando. Exato. Sei. Da mesma forma que a gente tem a hiperatividade neurológica, a gente tem hiperatividade emocional também. Então, muita tristeza, muita raiva, muita felicidade, tudo que é muito. E é tudo que refere a uma pressão, que a gente sofre uma pressão. Então, se a gente está em uma situação que a gente resolveu, que estão colocando muita pressão de você fazer, então você está tensa, você está relacionando aquela parte emocional muito exageradamente da forma com que você poderia. A pandemia fez muito isso com a gente. Muito. Né? A gente teve o exagero do medo. Então, a gente está constantemente cansado porque a gente está constantemente com medo. Isso. Né? E aí é por isso que é muito importante, né, a gente se cuidar também nesse sentido. Laura, diante de todos os cansaços, né? O cansaço, ele é um sintoma, né? E está dizendo que alguma coisa está errado, né? O que a pessoa deve fazer, né? Parece que a pessoa se sente no escuro. Ok, estou cansado, tem alguma coisa errada. Agora eu fiquei no escuro. E agora? Sim. Ouvir o que o corpo está pedindo. Corpo, cabeça, espiritualidade, né? Ouvir o que está pedindo. Então, nesse dia que eu peguei para dirigir, e eu estava ouvindo uma música, na hora eu fiz assim, tá incomodando. Aí eu desliguei a música e só dirigi. Uma atitude... Uma atitude coerente ao que vai te fazer esse...
Sim. A respiração, né? Que o Padre Pedro estava comentando também. Sim. Tudo que faz você fazer esse relaxamento, que você percebeu que você fez isso, é o que você está precisando fazer. Laura, a gente vive uma situação muito crítica, né? A humanidade vive numa situação muito difícil em todos os sentidos. Você deu um exemplo, né, de algo que a gente pode tomar ali, que está muito próximo a nós, né? Que é desligar um rádio ou talvez ligar um rádio, um exemplo simples. E agora exemplos que exigem mais a pessoa de coragem, por exemplo, né? Às vezes também ou mudar de emprego, ou mudar de cidade, ou ela precisa tomar uma decisão no relacionamento dela. Situações que vão exigir mais emocionalmente, que é preciso. Porque eu sei, gente, que é difícil, a gente precisa dizer não, às vezes a gente precisa tomar decisões na vida, né? Nós só temos uma vida, né? E tentar segurar tudo ao mesmo tempo, como tudo nas mãos, para a gente não perder, e a gente vai perdendo a nossa vida, na verdade, é difícil, a gente precisa tomar decisão. Como que a pessoa deve, Laura, tomar essa decisão, uma decisão mais grave, né? Uma decisão maior na vida? Sim, o medo de perder uma estabilidade, mesmo que essa estabilidade esteja incômoda, ele é muito grande. Então, às vezes, é muito importante a gente fazer essas terceirizações que eu comentei, né? Você tinha comentado no início do programa sobre se colocar em primeiro lugar e cuidar de si mesmo, e isso também cabe a descobrir o que você não está dando conta de fazer sozinho. Então, buscar uma terapia, para aprender a dizer esse não que a gente está precisando falar, né? O que me faz não conseguir me dar prioridade? O que me faz conhecer isso dentro de você, da sua história, buscar aquilo que dá aquela totalidade, né? Então, se for o caso de fazer uma oração, buscar estar em contato com a natureza, que vai fazer você entender o que está faltando e tomar coragem, porque às vezes essa coragem ela está em falta justamente porque o medo está dominando, né? Então a gente precisa virar para esse medo e falar assim, ok, você existe, ótimo, mas eu estou trabalhando aqui uma forma de eu deixar você do meu lado, enchendo meu saco, mas do meu lado, enquanto a coragem precisa entrar, tá bom? Muito obrigada, já deu seu recado, agora deixa eu fazer isso daqui. E seguir em frente. E decidir, gente, porque senão aí pifa. Opa, pifa. Aí o corpo, a mente, emoção, gente, você na sua totalidade pifa. Não existe corpo que aguente, né? Seja o que você estiver sentindo, que tem alguma coisa errada, né? Não tem como você continuar levando. E como nós estamos falando, nós somos responsáveis por isso. Ninguém é responsável. Não adianta você colocar a culpa no seu trabalho, no seu amigo, no médico, no psicólogo. O meu psicólogo não está resolvendo meu problema, mas não é mesmo, né? Então não existe isso. É você responsável pelos seus próprios atos. Laura, eu quero agradecer sua participação. Eu que agradeço. Obrigada mesmo por esse espaço, viu? Foi ótimo, viu? Muito, sim. Muito ótimo. ótimo. Que bom, minha querida. Muito obrigada.